Deus? Fala comigo, aqui agora. Faz-me, Senhor, receber a Tua palavra. Oh, meu Deus, o meu coração está aberto para o Senhor colocar a Tua palavra. Amém? Por favor, irmãos, queiram tomar os seus lugares. Assentem-se em nome de Jesus Cristo. Podem fechar as suas Bíblias, irmãos, nesta palavra que vocês abriram. Amém? Podem fechar as suas Bíblias. Nesta palavra que está escrito, nós iremos falar nesta manhã. Amados e queridos irmãos, amém? Ninguém conversa. A palavra de Deus está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma pergunta, por que foi que Deus amou, meus irmãos? Irmãos, quando o homem, criado por Deus no jardim do Éden, perdeu a semelhança de Deus através do pecado, Deus ficou muito triste, porque Deus não tinha nos seus planos, que o homem viesse a traí-lo tão depressa. Mas aconteceu lá no jardim do Éden a primeira traição. O homem traiu o seu Criador, desobedecendo a sua palavra. Mas a Bíblia diz que Deus não condenou o homem eternamente por isso. Antes de Deus lançar uma sentença eterna sobre o homem, Deus olhou no horizonte da eternidade e viu que havia ainda uma esperança para o homem, meus irmãos. E Deus olhou lá no futuro, milhares e milhares de anos adiante, e Deus disse, não, eu não deixarei que o homem esteja só. Eu vou preparar para ele uma salvação. Eu vou enviar o meu Filho, para que ele lá na cruz do Calvário, daqui tantos mil anos à frente, ele possa esmagar a cabeça da serpente e garantir ao homem o direito de eternidade. E então assim aconteceu. Deus disse a Adão, onde você está? Adão estava escondido porque Adão estava nu. Adão se escondeu. Qual era a roupa que Adão usava antes? A roupa incorruptível, a roupa da santidade, da glória de Deus estava sobre ele. O diabo fez o homem pecar e o homem então caiu. O homem ficou nu na presença de Deus. E Deus então, pela viração do dia, lá vem o Senhor passeando, né? Entre as suas delícias, ele estava ali vindo visitar o homem que ele havia criado. Como Deus amava o homem, meus irmãos. Todos os dias Deus vinha ali olhar a perfeição de toda a sua criação. De tudo que Deus havia criado, o mais perfeito era o homem que ele colocou ali. Entre os animais, entre o jardim, entre tudo de bonito que Deus fez, Deus apreciou o homem. Então Deus veio pela viração do dia e gritou, Adão. Que intimidade, irmão. Que comunhão que Deus estava tendo com Adão e Adão com Deus. Adão, onde você está? Adão não respondeu na hora. Adão, cadê você, Adão? Aí lá entre as figueiras, entre aquele arbusto tão grosso, escondido, lá estava Adão. Senhor, eu ouvi a tua voz, eu escondi, Senhor. Mas Adão, por que você escondeu de mim, Adão? Porventura você fez aquilo que eu disse que você não podia fazer? Aí Adão disse, Senhor. Senhor, a companheira que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi, Senhor. Aí Deus olhou para Adão. Eu acredito, irmãos, que Deus chorou. Acredito.
Porque diz que quando Jesus olhou para Jerusalém, e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês recusaram, e não conheceste o tempo da sua visitação. Então eu tenho para mim que Deus, quando chamou Adão, que Adão disse: Senhor, eu estava nu, eu me escondi. Eu acredito que Deus olhou naquela hora, Deus sentiu, meus irmãos, um impacto muito forte nele. O coração de Deus estremeceu naquela hora e Deus chorou. Deus chorou porque Ele amou, meus irmãos. E então Ele olhou: Adão, por que você fez isso? Eu disse para você não fazer, Adão. Agora maldita é a terra por sua causa. Então Deus chamou a mulher e disse: mulher, o que foi que tu fizeste? Senhor, a serpente me enganou. E Deus então foi até onde estava a serpente e disse: maldita serpente sejas tu, sobre o teu ventre andarás por toda a eternidade, até que seja o dia da sua sentença, até que seja o dia do seu juízo, você andará sobre o teu ventre. E olhou para a mulher e disse: mulher, com dores tu darás luz a filhos. E disse: Adão, porquanto tu és pó, pó tornarás, e tu não terás mais a tua força para lavrar a terra, tu não terás mais a tua força para comer o seu pão, e quando completar os teus dias, Adão, tu morrerás, porquanto a terra é maldita por sua causa. Então naquela hora, irmãos, Deus muito triste, Deus se ausentou. E diz a Bíblia que Deus colocou querubins em volta do jardim do Éden, e expulsaram Adão, expulsaram a Eva, expulsaram a serpente, e deixou eles andarem sobre a terra. E então Deus tirou o paraíso daquela época, Deus trasladou ele e levou ele para a glória. E então, irmãos, Deus olhou naquela hora, irmão, e viu o homem desamparado. Agora os animais eram contra o homem não tinha mais aquela amizade com os animais. Os animais ficaram ferozes, os animais ficaram violentos, porque a maldição caiu sobre a terra ficou maldita por causa do pecado do homem. E naquela hora Deus olhou para o homem, irmão. O homem não tinha como vencer, o homem não tinha como fazer nada, porque o homem estava nu, meus irmãos. E Deus, quando olhou o homem naquela situação, diz a Bíblia que Deus amou o homem ainda que ele estava no pecado. Deus amou aquele pecador. Oh, aleluia! E quando Deus olhou para Adão, olhou para Eva, eles ainda estavam nus. Então naquele momento Deus sacrificou o primeiro animal. Alguém diz que Abel foi que sacrificou primeiro, mas não foi, irmão. Deus sacrificou algum camelo primeiro, que vestiu Adão e Eva de pelo de camelo. Sem sacrifício o homem não pode andar vestido na presença de Deus. Então os animais ali foram sacrificados e a pele foi tirada, e vestiu Adão, tapou a sua nudez. Vestiu a Eva e tapou a sua nudez. Os homens estavam vestidos, mas não de glória, não de santidade, não de incorrupção, mas de um vestido perecível. Ali estava o homem, e mesmo assim Deus não desamparou. Deus fez uma promessa. Deus disse: da semente da mulher eu levantarei um que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu levantarei um para esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Lá no jardim do Éden, lá naquele paraíso que Deus havia criado, Deus profetizou: este te ferirá a cabeça e ela te ferirá o calcanhar. O que significa? Ferir a cabeça da serpente e será aniquilada para sempre, e ferir o calcanhar do Senhor servirá de pouco sofrimento aqui nesta terra. E aconteceu, irmãos, que os tempos foram passando, e a promessa de Deus permaneceu de pé para com a semente de Adão. Os tempos foram passando, e Adão teve filhos, filhas, os filhos das filhas foram crescendo e se multiplicaram. Chegaram uma certa época, meus irmãos, que a povoação da terra estava muito grande mesmo. Só que a violência aumentou,
Desde que Caim matou seu irmão Abel, o crime começou a dominar na terra. E vocês estão vendo que até hoje o crime está aí. Então, irmãos, a violência aumentou, o crime aumentou. Enfim, os homens não criam mais, não tinham mais temor de Deus. Havia poucos deles naquela época que temiam o Senhor. Vimos Enoque, vimos Noé, vimos Metusalém, homens que eram sinceros a Deus. E naqueles dias, meus irmãos, como a terra estava cheia de violência, e Adão não conseguiu completar o dia de Deus, viveu apenas 930 anos. Então Deus olhou para a terra e viu que toda a terra havia se corrompido, e disse o Senhor no seu coração: eu me arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra. O meu espírito não contenderá mais com o homem. Você entende esta palavra contender? Eu vou contender contigo para você não pecar contra Deus. O Espírito Santo contende com o homem, acusa o homem, luta com o homem para o homem não pecar contra Deus. E naquela hora disse o Senhor: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Então Deus entregou o homem aos desejos dos seus corações. E então Deus agora começou a passear sobre a terra, procurando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E Deus então começou a passear sobre a terra procurando os fiéis. Onde estão os fiéis? Deus encontrou Enoque e trasladou Enoque, sobe para o céu. Enoque subiu. E lá vai Deus procurando os fiéis. Onde está? Aí de repente Deus viu uma família, a família de Noé. Deus olhou para Noé e disse: esse homem é justo, ele tem me servido. Eu não vou condenar ele com os demais que eu irei condenar. Então Deus chamou Noé. Talvez fosse a primeira vez que Noé tivesse escutado a voz de Deus. Ele não conhecia Deus por assim chamado pelo nome. E Deus disse: Noé. Noé procurou de um lado o outro para ver quem falava com ele. Noé, olha para cima, porque quando o homem olha para cima, ele enxerga a glória de Deus. E Noé olhou naquela hora, meus irmãos. Quando o homem está olhando para baixo, ele tira a visão de cima, meus irmãos. Então Deus disse: Noé. Noé levantou a cabeça, a voz vinha de cima. Onde está, Senhor? Eu não estou te enxergando, eu estou aqui, Noé. Estou aqui junto de você, estou aqui por cima de você. Faz uma arca para ti, para você escapar com a sua família, porque toda a terra se corrompeu na minha presença. E eu vou deixar apenas 120 anos para o homem. E depois de 120 anos, mais 7 dias, Noé, eu vou mandar um dilúvio de água sobre a terra e destruirei tudo que eu havia criado. E Noé, em obediência, conforme a ordem de Deus, ele fez tudo que Deus mandou. E quando completou os 120 anos, Noé estava com a arca pronta, a arca construída. E ele chegou naquele mesmo lugar que Deus havia falado com ele, e disse: Senhor. Aí o Senhor disse para ele: fala, Noé. A arca já está pronta, Senhor. Ele disse: muito bem, Noé, você fez o que eu te mandei. Agora, já que os homens não quiseram se arrepender durante esses 120 anos de martelar, durante esses 120 anos de trabalho que eu permiti que eles enxergassem você trabalhando, eles não acreditaram na sua palavra, nem na sua pregação, e nem naquilo que estão diante dos olhos dele. Agora, Noé, entre você na sua arca, juntamente com sua esposa, seus filhos, a esposa de seus filhos, e eu vou enviar um casal de cada animal para entrar na arca também. E depois que tudo estava pronto, diz que uma mão veio, a mão de Deus, e fechou a porta da arca. A arca estava fechada. Aí eu me lembro que a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Amém? E então, irmãos, aquela época foi uma época em que Noé cumpriu a ordem de Deus, e Deus cumpriu a palavra com ele. Ali veio o dilúvio. O dilúvio matou a toda aquela nação, aquela geração.
Quando o juízo veio de cima, a arca subia cá de baixo para cima, porque as águas levantavam a arca. Enquanto a chuva caía, a arca ia subindo, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. E aconteceu, irmãos, que depois de tudo executado, Deus havia cumprido a sua palavra. 40 dias, 40 noites, a água caiu sobre a terra. Não sobre o homem, não sobre o animal, com exceção dos peixes que escaparam. E aconteceu que Noé, então, junto com a sua esposa e seus filhos, cresceram e se multiplicaram sobre a terra. E Deus permaneceu com a sua promessa. E quando Noé havia falecido, seus filhos haviam falecido, e já aquela nação não estava tendo mais temor de Deus, aí então Deus começou a procurar quem era fiel a ele. E lá na Mesopotâmia Deus achou um homem. E Deus olhou e viu que aquele homem era um homem temente, era um homem que procurava um Deus verdadeiro para servir. E aquele homem andava inquieto, andava preocupado. E um dia aquele homem talvez estava lá no pasto apacentando as suas ovelhas. De repente uma voz de cima disse: Abrão. Abrão olhou de um lado, olhou para o outro assim. Abrão. Abrão olhou para cima e caiu de joelhos. Quem és tu, Senhor? Eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor. Fui eu que te criei. Aleluia. Abrão, olha, irmão. Aí Deus disse: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande bênção. Abençoarei os que te abençoarem, Abrão, e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Abrão então imediatamente largou a ovelha e foi correndo lá. Sarai, minha mulher, vamos embora. Mas para onde? Não sei. O Senhor está me mandando. Mas que Senhor? Ele disse: o Deus do céu falou comigo hoje. O Deus do céu falou comigo hoje. Aleluia. Irmãos, Deus chamou Abrão e mudou-lhe o nome para Abraão. O nome de Abraão foi passado para Abraão agora, que significa pai de muitas nações, patriarca de Deus. E através de Abraão, meus irmãos, Deus fez uma grande obra. E ali, pela boca de Moisés, por intermédio de Moisés, o grande libertador, Deus tirou Israel do Egito. Era a nação eleita, a nação escolhida, a nação por promessa, a nação que Deus ungiu, a nação que Deus separou para levantar o Messias, o escolhido. Ali, meus irmãos, quando Moisés tirava o povo do Egito, diz a Bíblia que Deus falou pela boca de Moisés: ó Israel, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim, e toda alma que ouvir este profeta viverá, e a alma que não ouvir este profeta será extirpada, será destruída de dentre todo o povo. E Moisés falou esta palavra. E os tempos se passaram. Josué introduziu o povo em Canaã. O povo se estabeleceu. Através de Davi, Deus fez uma grande promessa, que o Messias nasceria da descendência de Davi em Belém. E o tempo foi se passando. Salomão edificou o templo. E aquele povo, irmão, aquele povo aguardava o Messias. Aqueles povos esperavam. Quantas afrontas Deus recebeu. Nós vemos que quando Deus tirou o povo do Egito, eles fizeram um bezerro de ouro e disseram: eis aqui os nossos deuses. E Deus perdoou aquele povo por causa de Moisés. Diz a Bíblia que quando ele já estava em sua terra, eles começaram a adorar os Balaíns, e o anjo de Deus se colocou diante deles e fez eles lembrar da aflição do Egito. E ali veio acontecendo, até que chegou o dia, meus irmãos, de Deus confirmar a sua promessa.
diz que o anjo de Deus foi enviado, Gabriel, o anjo da presença do Senhor, foi enviado, meus irmãos, na terra. Deus deu a Gabriel uma missão. Gabriel, desce lá em Nazaré. Lá em Nazaré tem uma virgem. Você vai até lá onde ela está. E aquela virgem lá você vai falar assim, assim e assim para ela. Gabriel voou como relâmpago, porque diz a Bíblia que o rosto dele é como relâmpago, não é? Daniel, quando viu ele lá perto do rio Ideguel, ele disse que o seu rosto, o seu corpo era como turquesa e o seu rosto era como relâmpago. Que anjo tremendo, não é? Lá vai Gabriel voando, meus irmãos, até chegar naquela aldeia. Naquela aldeia ele chegou lá onde estava Maria. Ele disse: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Maria, quando viu aquela saudação, ela ficou assim assustada e perguntou: que saudação é esta? Aí o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O Senhor Deus te escolheu, Maria, e você terá um filho, e esse filho será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Maria disse: mas como se dará isto, visto que eu não conheço varão, nunca deitei com homem? Aí o anjo disse: Maria, não temas, porque a sombra do Altíssimo te cobrirá, pelo que também o filho que é de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, e por-lhe-ás o nome de Jesus Cristo. E por-lhe-ás o nome de Jesus Cristo. Irmãos, e aconteceu, cumpriu-se os dias, nasceu o menino, Jesus. Jesus foi o seu nome. Jesus cresceu, com 12 anos já estava no templo ali testificando, né? Há muitas pessoas que dizem: fulano fica na igreja o tempo todo, é porque está cuidando do negócio do seu pai, Jesus, não é? E ali, meus irmãos, quando Jesus já estava com a sua idade completa para que manifestasse o seu ministério, então ele se apresentou lá no rio, como falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo inteiro ia ser tirado através dele. E então, quando cumpriu-se os dias, Jesus foi ao deserto, ali jejuando 40 dias e 40 noites, tentado pelo diabo, lutando ali. Jesus voltou. Quando voltou, ele começou a chamar os homens para trabalhar com ele, pescadores de homens. E ele começou a pregar, meus irmãos, começou a anunciar o arrependimento, ele começou a anunciar a sua palavra. Mas eu me lembro que quando ele foi apresentado ao templo, alguém profetizou dizendo que este menino será levantado e uma lança traspassará ele de um lado para o outro. Já profetizou o sofrimento e a morte que ele teria. Ali, meus irmãos, naquela hora, Maria tudo escutava e guardava no seu coração. Jesus começou a fazer maravilhas, levantando mortos, curando os enfermos, pregando o arrependimento, mostrando o amor, ensinando a amar, preocupado com os negócios de seu pai, pelas noites, pelas madrugadas a frio, pelos frios, pelas madrugadas inteiras, ele preocupado em que o povo recebesse a sua palavra. E aconteceu que uma certa vez, juntamente com os seus discípulos, Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. E ele então subiu lá para o horto, para o jardim do Getsêmani. Ele foi para lá com os seus discípulos, onde ele estava sempre acostumado a orar. Ele disse aos seus discípulos: vamos orar. E então diz que ele se distanciou deles como um tiro de pedra, uma distância daqui, talvez ali na esquina da rua. Ele chegou, dobrou o seu joelho e disse: Pai, meu Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice sem eu beber. Todavia não se faça minha vontade, mas a tua. Irmãos, agora lá do céu, Deus estava vendo a aflição tão grande do seu filho. Mas por outro lado, irmãos, sabemos que Deus ama seu filho, que não tem palavras para descrever o seu amor. Mas por outro lado, Deus olhou para Adão, estava caído. Deus olhou para o outro lado, viu os homens todos caídos, sem esperança.
acorrentados pelo pecado. E Deus certamente falou: meu filho, se você não tomar esse cálice, o que será deste povo? Aí então ele disse: meu pai, faça de mim como está escrito no livro, meu pai. Eis-me aqui. Aleluia. E naquela hora, irmãos, naquela hora ele começou a orar intensamente, foi orando, 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 orando. Naquela hora todos os dardos do inferno caíam sobre ele. O peso do pecado, o peso da cruz, a maldição eterna caíram sobre Jesus naquela hora. E diz que a sua angústia era tamanha que ele começou a transpirar. E o seu rosto começou a cair grandes gotas de sangue que caíam até o chão. Diz que aquelas gotas rolavam até o chão, irmãos. Ele já começou a sentir a aflição da cruz naquela hora. A maldição do mundo estava repousando sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Naquela hora, irmãos, ele se levantou. Ele se levantou ali com o seu rosto marcado com mancha de sangue. As suas vestes estavam salpicadas de sangue. E ele juntou com os seus discípulos e continuou o seu trabalho. Mais tarde, irmãos, mais tarde eles estavam sentados numa mesa como essa que vocês estão vendo aqui. Aí ele olhou para os discípulos e disse: um de vós há de me trair. Um de vós há de me trair. E eles começaram a dizer: serei eu, Senhor. Porventura sou eu, mestre. Até que alguém chegou lá e disse: porventura sou eu, Rabi. E ele disse: tu o disseste. E naquela hora Judas saiu. Satanás havia entrado nele após ele ter ceado junto do Senhor. E quando ele saiu, ele vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. Foi o que profetizou Zacarias. Avaliaram o meu preço em 30 moedas de prata e arrojaram-na sobre o campo do oleiro. Oh, aleluia! Oh, irmãos, venderam a Jesus Cristo. Jesus foi traído por Judas. De repente ele estava lá no Getsemane, lá nas Oliveiras, no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, quando chegaram Judas com mais uns soldados armados e prenderam a Jesus Cristo, manietaram, quer dizer, amarraram-no e levaram ele até Caifás. Caifás era o sacerdote, sumo sacerdote naquela época. E eles então olharam para Jesus e começaram a escarnecer dele. E começaram a escarnecer do Senhor. E o Senhor nada dizia. Bateram nele, irmãos. Espancaram ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus estava assistindo tudo. Maria, mãe de Jesus, estava com o coração aflito. Você sabe que o chicote que eles usavam naquela época para açoitar as pessoas não era um chicote comum. Era um chicote de 7 tiras. Cada tira daquela tinha um pedaço de chumbo. E cada chumbo daquele estava cravado com o osso de todos os lados. Quando batia, o chumbo apertava o osso entrava na carne da pessoa. E Jesus apanhou com aquele chicote, bateram nele, espancaram ele. Aquilo entrou na sua carne, nas suas costas, em seu corpo, e sangue derramava de todos os lados. Depois levaram ele a Pilatos, e o sumo sacerdote disse: Pilatos, trouxemos-te este homem. E Pilatos examinou este homem com chicotes, espancou ele, mandou fazer uma coroa de espinho, colocaram sobre a sua cabeça. Aquele espinho, quando cravou na cabeça dele, irmãos,
Aquilo causava febres terríveis. Agora eu quero que vocês contemplem lá no Jardim do Éden a promessa do eterno Deus. Quando Ele prometeu que Ele te ferirá o calcanhar, elas te ferirá o calcanhar. O sofrimento que Ele teria, que seria pouco, seria só no calcanhar apenas. Então esta ferida foi aquela que Ele falou. Então ali estava o diabo ferindo o calcanhar de Jesus, a sua carne, através da coroa de espinho, através daquele chicote, através da fome que ele estava ali dentro, que eles não davam de comer. Até que Pilatos então disse para o povo: eis aqui o vosso rei, a quem quereis que vos solte, a Jesus ou a Barrabás? E o povo fez uma escolha tão errada, escolheram a Barrabás, desprezar o príncipe da paz. Então Pilatos mandou que levassem-no e crucificassem, porque este era o costume daquela época, crucificar os homens. Então, meus irmãos, pegaram a Jesus Cristo, meteram-lhe uma cruz nas costas e foram caminhando pelas ruas de Jerusalém, aquelas ruazinhas estreitas da velha Jerusalém, aquelas pedras enormes ali no chão. Quando ele passava por ali, as marcas de sangue ficavam sobre aquelas pedras. Os seus pés feridos marcavam de sangue aquela cidade. Jerusalém, Jerusalém, que mata os, como se apedreja aqueles que te são enviados, ele falou. Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Aleluia. E agora, irmãos, lá vai ele caminhando lá para o Calvário. E agora, irmãos, lá vai ele caminhando lá para o Calvário. Começou a subir o Gólgota, o Monte da Caveira. E ali onde ele seria crucificado, a cruz estava pesada. Eu acredito que sua mãe, Maria, acompanhava o seu filho com muitas lágrimas. Seu rosto já não era mais banhado, porque havia secado de tantas lágrimas. Lá estava Maria Madalena, aquela prostituta que ele havia perdoado. Lá estava o cego de Jericó, lá estava Bartimeu, lá estava, meus irmãos, Lázaro estava ali presente. Lá estava o filho da viúva de Naim, que ele havia ressuscitado. Aquele paralítico lá do tanque de Betesda chorava muito. Ele olhava para Jesus e dizia: mas foi ele quem me curou. Eu era paralítico há 38 anos, ele tinha me curado. Ele é justo, não faça isso com ele. Aleluia. Como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. E quando, meus irmãos, o dia já estava chegando, alguém pode dizer: mas isso foi numa sexta-feira, presbítero? Não, irmão, foi numa quarta-feira, foi na metade da semana que o sacrifício ia ser cessado. Então, naquela quarta-feira, meus irmãos, subiram alto do Gólgota. Chegando lá em cima, os soldados olharam assim. O diabo na vida daqueles homens, eles pegaram aquele cravo enorme, irmãos, aquele cravo de ferro, com a cabeça grande, tamanho da cabeça desse microfone, e a ponta é tão fina que nem uma ponta de agulha. E pegaram e deitaram ele sobre a cruz, arrancaram as suas vestes, expuseram ele ao vitupério e à vergonha. E Deus estava lá de cima contemplando tudo. Que sacrifício que era necessário fazer para que você alcançasse o perdão, viu? Que sacrifício que era necessário para que você tivesse um nome lá no céu, no livro da vida. Deitaram ele sobre o madeiro. Alguém gritou: me dá o cravo e a marreta. Alguém trouxeram o cravo e a marreta veio. Alguém levantou um braço forte para cima, segurou o cravo e ouviu-se aquela primeira marretada. Eu acredito que o eco daquela marreta entrou pelos vales adentro e foi entrando por ali adentro, entrando. Daqui a pouco ouviu-se novamente outra marretada.
aquela mão estava pregada. Atravessaram os ossos, a pele, vazaram do outro lado, quebrou os ossos, vazou os nervos, encontrou com madeira e ficou pregada lá no madeiro aquela mão. Pregaram do outro lado, depois ajuntaram seus pés um sobre o outro, e aquele cravo tão tremendo começou a quebrar os ossos dos pés, vazando um, vazou o outro, até alcançar o madeiro, e entrou na madeira e foi cravado ali os pés do Senhor. As veias eram rebentadas, sangue voava de todos os lados, os ossos dele rachavam no meio na hora que ele escravava aquele cravo tão terrível nos seus pés. Aí eles então ergueram aquela cruz, e a cruz foi colocada de pé. Lá estava o homem, as suas mãos presas, os pés, e o seu corpo meio esticado para frente assim. O peso de todo mundo, aquela maldição estava em cima dos seus ombros naquela hora. Naquela hora, os que estavam ali embaixo gritavam: aos outros salvou, salva-te a ti mesmo, que nós queremos em ti. Ele nada disse. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz que nós vamos crer em você. É isso mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Aos outros salvou, salva-te a ti mesmo. Aí naquela penumbra, meus irmãos, uma voz ecoou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Naquele instante, preso no Calvário, aquela coroa de espinho na cabeça, sangue escorrendo em todo o seu corpo, os seus olhos procuravam alguém, os seus olhos estavam procurando alguém ali. Aí ele encontrou, lá estava Maria. Maria estava olhando para o seu filho, e ele disse: mulher, eis aí teu filho. E olhou para João e disse: eis aí tua mãe. Naquela hora ele gritou: tenho sede. Oh, aleluia, tenho sede. Alguém naquele momento, irmãos, pegou uma esponja, amarrou na ponta de uma lança, embebida com fel e vinagre, levou até os lábios dele. Quando tocou em seus lábios, ele recusou. Ele disse: Pai, Pai, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, na hora que Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora nem Deus, irmãos, nem Deus conseguiu olhar para o seu filho naquela situação. Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me desamparou, meu Pai? Aleluia. Eli, lama sabachthani. E naquela hora, irmãos, Jesus disse: Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai. E naquela hora que ele entregou o espírito ao Pai, irmãos, a natureza sentiu naquela hora. Diz a Bíblia que o céu escureceu, o sol escureceu, fez-se trevas na face do abismo naquela hora. A terra estremeceu, as rochas cederam, os sepulcros se abriram naquela hora. Oh, aleluia! Tudo estava consumado.
Naquela hora, irmãos, quando Satanás pensou, disse: bom, agora eu matei o filho e a herança toda é minha. Eu matei o filho, agora tudo é meu. Levaram ele para a sepultura, irmãos. Lá na sepultura, lá naquela sepultura escavada numa rocha, depositaram o corpo do Senhor. E Satanás estava alegre: agora os homens são meus. Agora eu consegui vencer o Filho de Deus, eu matei ele. Agora todas as almas, a terra me pertence, eu vou ser o Senhor. Quando de repente, meus irmãos, a Bíblia diz que desceu um anjo do céu. O seu aspecto, o seu rosto era como relâmpago. Ele chegou lá naquela sepultura. A rocha que estava ali rolou para baixo. A rocha rolou para baixo. Aleluia. Oh, bendito seja aquele dia. Aleluia. Quando, meus irmãos, o inferno esperava, quando o inferno estava dizendo que a vitória foi nossa, de repente, irmãos, de repente ouviu-se um clamor dizendo: eis que eu estou vivo para todo sempre. Eis que vivo estou para todo sempre, disse o Senhor. Aleluia. Foi no terceiro dia, pela madrugada, quando Satanás estava festejando a vitória, quando ele estava festejando a vitória, irmãos, que a sepultura rachou no meio. Lá vem Jesus caminhando. Ele levantou com a chave do inferno, a chave da morte. Ele disse: é-me dado agora todo o poder do céu e da terra. Aleluia. Oh, irmãos, foi com muita aflição que ele conseguiu a vitória para você. Foi com muita aflição, foi com sangue, foi com a sua morte que ele conseguiu a vitória para você. Agora, irmãos, Deus está perguntando através desse pequeno pregador aqui: o que você tem dado em troca desse tão grande amor? Porque Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer em seu lugar. E o que você tem dado em troca desse amor, irmãos? O que você tem dado em troca desse amor? O que você tem dado? A traição, irmão, Jesus não merece ela. O pecado contra ele não merece isso. O adultério contra ele não merece isso, não. Ele espera que você ama ele de coração. Ele espera a tua humilhação. Ele espera receber em troca o amor que ele te deu também. Oh, bendito seja Deus. Fiquem de pé, irmãos. Oh, aleluia. Irmãos, o Senhor está conosco nesta manhã. Começa na glória, glória, glória a Deus. Oh,